Ler muitos mangás tem o seu preço. Com o tempo tudo começa a parecer igual. Cada história, apesar de suas diferenças, revela padrões e estruturas que se destacam. E justamente por isso, conceitos que você ainda não encontrou se tornam muito mais valiosos. Tank Chair é um desses mangás com um conceito interessante. E achei que seria legal trazê-lo para o canal, considerando que muitos de vocês, se não todos, nunca viram algo assim em um mangá, um mercenário implacável em uma cadeira de rodas. Assim como os inimigos do Nagi, que é o nosso protagonista, você fica curioso para ver como as lutas se desenrolam neste mangá. E tal como eles, você também acaba se surpreendendo com a quantidade de violência que Nagi consegue causar, mesmo dispondo apenas da parte superior do corpo. Tank Chair é um mangá criado e ilustrado por Manabu Yashiro, serializado na Magazine Pocket. Este mangá é para aqueles que buscam não só um conceito interessante, mas também lutas fantásticas, violência, cyberpunk e um monte de loucuras jogadas no papel. A história começa com Nagi Taira, o assassino mais forte que entra em coma após proteger sua irmã, Shizuka, de uma bala. Contra todas as probabilidades, ele recupera a consciência, mas apenas quando confrontado com a intenção de matar de inimigos ou aliados. Com isso, sua irmã o coloca contra vários alvos perigosos para iniciar seu processo de reabilitação. Certo, vamos iniciar falando justamente do ponto mais forte da história, que é o Nagi, que está muito longe de ser alguém vulnerável. Sendo sincero, desde o início, toda vez que o Nagi aparece, eu aproveitava muito mais a história, pois isso significa que ótimas cenas de ação iriam ocorrer. As lutas em Tank Chair têm ótimas coreografias e são cheias de violência e feitos ridículos, sendo esses feitos um charme para o mangá que não se leva a sério em muitos momentos, me lembrando One Punch Man. O Nagi tem uma força física gigante e muita agilidade. Toda vez que os alvos dele pensavam que o Nagi não iria conseguir pegar eles por ele estar em uma cadeira de rodas, ele surpreendia fazendo algo insano, como quando ele escalou uma parede com a cadeira de rodas ou quando ele usou a cadeira como a base de um canhão para acertar um sniper. Eu tô falando de umas coisas bem loucas mesmo, estilo Sakamoto Days. Um dos pontos mais marcantes das lutas é o uso de novas cadeiras de rodas, personalizadas que trazem um monte de novidades para os confrontos. Existe toda uma variedade de apetrechos usados pelo nosso protagonista para diferentes situações, destacando que algumas cadeiras são baseadas em cadeiras de rodas reais para esportistas, o que é mais um detalhe bem interessante e bem-vindo desse mangá. Mesmo assim, existem considerações interessantes a serem feitas aqui. Apesar de termos alguma referência a cadeiras de rodas reais, o que é muito massa, existem outras que são discutíveis e nem sequer são exatamente cadeiras, mas coisas completamente diferentes, como rolos compressores. Momentos assim em que o protagonista usa algo tão absurdo nos combates criam cenas agradáveis de surpresa, como quando Saitama faz algo ridículo como dividir as nuvens com um soco ou destruir uma montanha. O primeiro capítulo de Tank Chair é excelente nesse sentido e provavelmente o melhor da obra. Inclusive, os primeiros capítulos de Tank Chair são os melhores do mangá, porque você tem muito mais tempo com o Nagi, e a proposta mais simples do início é bem mais atraente para mim do que a direção que a história toma mais tarde. O que temos no início? Um mercenário em uma cadeira de rodas que caça figuras exóticas e perigosas, cada uma com suas peculiaridades. Apenas isso seria o suficiente para me manter entretido por vários capítulos. A diversão não era só ver as ferramentas do protagonista em ação, mas também o design e as ferramentas dos alvos. As introduções dos alvos nos primeiros capítulos estavam entre os meus momentos favoritos, com gorilas superpoderosos, homens camaleão e homens polvo, o melhor tipo de ridículo. Com isso dito, eu não gosto muito do rumo que o mangá tomou, sacrificando justamente o conceito tão interessante e bem apresentado, que fazia você querer continuar lendo. Em vez disso, a história começa a focar em outros elementos que não chegam nem perto de serem tão cativantes. Temos uma lista de personagens interessantes ao longo da história e um foco maior neles, com o passar dos capítulos. Ainda assim, o tempo que passamos com eles é excessivo e isso me faz pensar: quando o Nagi vai aparecer? Essa situação é similar ao que ocorre em One Punch Man, quando Saitama desaparece, mas ao contrário de Tank Chair, os outros personagens de One Punch Man são interessantes o suficiente para carregar a história até o herói principal retornar. Em Tank Chair,
é o Nagi que mais me cativa. Entre os personagens que me chamaram a atenção, além do Nagi, temos Touko e Naozumi, que recebem um foco decente do autor e são bem explorados, especialmente Naozumi, que se destaca entre os dois e continua relevante até onde eu li, no capítulo 40. Eles são basicamente os arquétipos de irmão mais velho e irmã mais nova em animes e mangás, com Naozumi assumindo uma filosofia de ser forte para proteger Touko. Esse tema não é exclusivo deles, tá? Mas é recorrente no mangá, a ideia de que é possível superar obstáculos e ser forte com a ajuda de outras pessoas. Em relação a outros destaques do mangá, temos obviamente a arte. Apesar de, em alguns momentos, apresentar caos e elementos surrealistas, ela nunca se torna confusa e é sempre fácil e agradável de apreciar. Por falar em surrealismo, esse elemento se torna mais presente com o passar do tempo, e há vários painéis interessantes para quem aprecia esse estilo. O autor tem um ótimo dom artístico, misturando elementos visuais cyberpunk que combinam o cafona com o descolado da melhor forma. Esse autor ele coloca um monte de coisa no mangá, você vai lendo e você vai percebendo que ele quer que tenha tudo no mangá. Vale mencionar que o elemento cyberpunk não é apenas visual, ele também está presente na narrativa, com caos e degeneração moral em todos os lugares. Isso inclui os alvos do protagonista, que geralmente são criminosos, perigosos, que espalham desordem. As tecnologias avançadas também são comuns, o que leva a uma crítica. Apesar de o protagonista se beneficiar de tecnologia de ponta e de doutores geniais, não há soluções tecnológicas mais eficientes para ajudá-lo, o que causa certa estranheza. O antagonista principal, o Sensei, não me chamou a atenção, e o encontro entre ele e o protagonista não correspondeu às expectativas. Eu esperava uma boa luta, mas isso não aconteceu, justamente porque o Sensei é muito forte. Passei a esperar, então, uma apresentação melhor dele, mas o que tivemos não foi marcante. O mangá dedica várias cenas ao Sensei, mas ele não se destaca entre os outros antagonistas menores. Na verdade, eu diria que o Naozumi, como antagonista, ofusca o Sensei, e é muito mais interessante. A nota que eu vou dar para Tank Chair é 6,5. Isso é raro, um mangá abaixo de 7 aparecer no canal. Mas decidi fazer isso por um motivo principal que pesou para mim. Eu queria recomendar esse mangá por seu conceito pouco explorado. Além disso, muitos leitores realmente adoraram o mangá e até deram nota máxima. Então há a possibilidade de vocês gostarem mais do que eu gostei. Se o mangá tivesse dado mais atenção ao que o torna interessante, eu poderia ter dado uma nota maior. Mas isso é tudo por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência lendo Tank Chair, ok?